Olá pessoal, meu nome é Rui Botelho, sou editor do Brazilian Space e venho aqui apresentar para vocês a novidade que são os vídeos que nós vamos postar no canal no YouTube e no blog. E inaugurando esse novo momento do Brazilian Space, nós temos nesse vídeo aqui inaugural uma homenagem ao professor José Monserrat Filho, justamente por hoje ser o aniversário dele. Os detalhes eu conto depois da vinheta. É isso, pessoal. Então nós vamos passar agora a ter uma outra forma de comunicação, que serão vídeos gravados, entrevistas, comentários sobre matérias, assuntos, notícias interessantes e que vão ser agora apresentados no formato de vídeo com comentários meus e de outros colaboradores do Brazilian Space. E para inaugurar esse novo momento, eu comecei a pensar já há um tempo atrás, né, todos vocês sabem da transição aí, a saída do Duda Falcão da editoria, né, o fundador do Brazilian Space, e essa passagem de bastão para mim. E eu estava pensando um projeto interessante, algo que fosse relevante para trazer informação sobre o Programa Espacial Brasileiro, que muitas pessoas podem não conhecer. E surgiu uma aproximação com pessoas da área do direito espacial, uma área que eu gosto muito, inclusive já escrevi com muita ousadia, né? Não é minha área, não tenho formação nessa área, mas comecei a escrever algumas coisas na área do direito espacial, somente sobre questões de militarização do espaço. E essa aproximação com essas pessoas surgiu naturalmente, né? Porque quem não conhece essa pessoa, né, não conhece direito espacial no mundo nem no Brasil, surgiu o nome do professor José Monserrat Filho. E aí eu pensei, por que não fazer um vídeo, fazer algum documentário, fazer uma live com o doutor José Monserrat Filho sobre a história de vida dele e sobre essa história de vida onde ele é o precursor no Brasil do direito espacial. Então, isso foi amadurecendo e juntamente com alguns colaboradores que vocês vão conhecer durante esse processo, nós idealizamos, né, em contato com o doutor Monserrat, com a família dele, vimos que a melhor forma não seria uma live. Tá? Então vimos que a melhor forma seria fazer um processo de entrevistas, né, perguntas e respostas de alguns profissionais da área do direito espacial, né, advogados, para o Dr. Monserrat. E também fazer um levantamento histórico, trazer para as pessoas um pouco da história de vida, né, tão rica do Dr. Monserrat. Então, nós estamos com esse projeto já há um bom tempo, estamos maturando e preparando esse material, mas hoje, dia 11 de setembro, é o aniversário de 81 anos do Dr. Monserrat. E para não deixar passar em branco, e também aproveitando a chance para poder fazer essa inauguração, né, esse vídeo inaugural do Brazilian Space TV, nós vamos apresentar aqui uma pequena homenagem para o Dr. Monserrat. E essa homenagem vai ser prestada por mim, né, pelo contato que eu tive com o Dr. Monserrat, por incrível que pareça, remotamente, né, e só tive contato presencial, infelizmente, com o Dr. Monserrat por pouco tempo, porque muita gente queria falar com ele. Foi no primeiro Congresso Aeroespacial Brasileiro, realizado em Foz do Iguaçu no ano de 2018, né, na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. E lá o Dr. Monserrat apresentou uma palestra e também participou do evento, né, ele não ficou até o final, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente lá e relembrá-lo, como havíamos nos conhecido um pouco antes, né, por e-mail. E eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês, depois eu vou passar aqui o vídeo com o depoimento de dois outros profissionais, né, que fazem um relato também muito parecido com o meu sobre o Dr. Monserrat. Então, pessoal,
Vocês viram aí o artigo, né, um presente de aniversário para a Agência Espacial Brasileira? Foi esse artigo que o Dr. Montserrat publicou no site da Agência Espacial em fevereiro de 2016 que iniciou esse processo de aproximação com o Dr. Montserrat. E como foi isso? O Dr. Montserrat já tinha saído da Agência Espacial, ele saiu em novembro de 2015, salvo engano, e ele publicou esse artigo, e eu achei esse artigo interessantíssimo. Eu tinha feito já o concurso para a Agência Espacial, eu sou ex-servidor da agência, né? Muitos devem saber, quem não souber fica sabendo agora, né? Eu sou ex-servidor da agência, do primeiro e único concurso que a agência fez no ano de 2014, e no ano de 2015 a agência começou a chamar os concursados para ocuparem os cargos. Eu estava esperando ser chamado para o cargo em que eu havia sido aprovado. E ficava acompanhando o site da EB para saber se estava saindo lá a convocação e tudo mais. Foi quando eu vi essa publicação e fui ler esse artigo. E vi entender o contexto ruim que a agência espacial se encontrava naquele momento, né? Acho que um dos momentos mais tristes, mais não tenho nem palavras para dizer assim, mais vexatórios para a agência, foi quando foi criado um grupo de trabalho interministerial, o GTI, foi criado pelo Ministério da Defesa e pelo MCTI, para pensar a governança do PEB. Nós sabemos que o PEB tem um problema grande de governança, de gestão, eu sou um dos que fala muito isso, mas quando foi criado esse grupo, o grupo só possuía membros do Ministério da Defesa, né, e do INPE. Não tinha ninguém da EB dentro desse grupo. Esse grupo foi criado em 2015. E aí o Dr. Montserrat, já fora da agência, escreve essa peça que eu acho que todos devem procurar e ler, porque ela é emblemática na defesa das instituições e da agência como instituição e órgão central do Programa Espacial Brasileiro. Então esse artigo é um bastião, ele é uma pedra angular na defesa da Agência Espacial como órgão central do Programa Espacial Brasileiro e que estava sendo usurpada, estava sendo colocada em segundo plano, em desacordo com as normas e a legislação que prevê a agência como esse órgão central. E aí o Dr. Montserrat escreveu esse artigo e eu fiquei encantado com a forma como o artigo foi escrito, de maneira muito objetiva, direta, como é comum das pessoas que conhecem do assunto, que dominam e têm essa capacidade de síntese que o Dr. Montserrat tem. E no final do e-mail, tinha lá o e-mail de contato do doutor. E lá no final do e-mail tinha, né, continuando, tinha o e-mail do Dr. Montserrat, e eu mandei um e-mail para ele, parabenizando pela maravilhosa peça que ele havia elaborado, entendendo o que é que ele queria atingir, né, o que é que ele queria fazer na defesa, como ele estava se prestando a defender, mesmo fora da agência espacial, como ele estava se prestando a defender a agência. E não era uma defesa por pessoas ou por cargos, nada disso, era defesa em prol da instituição, de preservar a instituição acima de tudo, que é a EB, que nunca, ou muito pouco dentro do Programa Espacial Brasileiro foi valorizada e respeitada como deveria ser, né, vem sendo desvalorizada e desprestigiada ao longo dos anos, e ele, mesmo fora da agência, ele pega e escreve uma peça dessa. E o interessante é que eu fiz o Caminho de Santiago em 2013, o caminho português, né? Eu caminhei de Coimbra até Santiago de Compostela, a pé, né? Fui a pé até Santiago de Compostela, e de Compostela depois até o Finisterre, para terminar a peregrinação completa, uma faixa de 600 quilômetros, né? Pelos caminhos que eu peguei. E o meu mentor, a pessoa que me orientou, me preparou para fazer o caminho, 2 vezes peregrino já, né? Esse amigo meu, ele me disse várias coisas, né? E uma das coisas que ele me disse de interessante é que não existem coincidências na vida. As coisas acontecem porque existe uma sintonia, algo que a gente não percebe.
Alguns chamam de milagre, outros chamam de energia, mas existe isso aí, né? Então ele me diz sempre isso, né? Que não existem coincidências, tudo tem uma energia, uma vibração, um momento das coisas acontecerem. E o interessante é que quando eu comecei a preparar esse material, né, preparar essa live, essas entrevistas, essa ideia de ter um projeto tendo o Dr. Monserrat como foco, né, como o objetivo principal, né, como o ponto central desse projeto, a vida dele, eu me lembrei justamente do presente que ele deu para a EB. E aí eu pensei, por que não fazer então um vídeo de presente para o Dr. Monserrat, contando um pouco da minha história e da história de tantas pessoas que ele influenciou. E aí, além do projeto, que seria simplesmente esse projeto de entrevistas e meio documentário que eu estou elaborando, né, junto com outros colaboradores, que os senhores vão saber em breve, me veio a ideia de fazer esse vídeo de hoje, e justamente o vídeo inaugural do Brazilian Space TV. Então, o presente que ele deu para a EB e para todos que defendem as instituições no Brasil, eu acho que eu estou retribuindo, de certa forma, modestamente, né, porque o que ele fez pela EB tem muito mais relevância, né, aqui é um presente modesto, né, mas é de coração, justamente retribuindo aqui esse presente. Então, isso foi o que nos aproximou, e a maneira terna, a maneira atenciosa como o Dr. Monserrat atende as pessoas. E nos depoimentos aqui que nós vamos ver da doutora Tatiana e do doutor Álvaro, logo em seguida, eles vão contar exatamente isso. Poxa, um homem com a bagagem dele de vida, com a história dele de vida, pessoas que não têm um décimo dessa história, dessa competência, dessa capacidade, têm um nariz tão empinado, são tão pedantes, e um homem dessa estirpe, dessa categoria é tão simples, né? Então, é realmente muito bom, por mais que eu não tenha amizade próxima, mas eu tenho uma amizade fraternal, né? Um respeito muito grande pelo Dr. Monserrat, e esse é o motivo da gente estar aqui hoje, esse é o motivo de eu estar quebrando até algumas barreiras minhas aqui, e até um pouco de timidez e de não ter experiência em gravar vídeos, tá? Apesar das participações em lives e no próprio blog, ainda na época do Duda, e agora com essa primeira live, mas eu acho que foi o momento que as coisas coincidiram, entre aspas, né, confluíram para esse momento, para poder eu apresentar aqui esse presente com esse testemunho. E lá no Congresso Aeroespacial, quando eu tive a oportunidade de encontrar o Dr. Monserrat, muita gente na fila, eu não tive tempo de trocar muita ideia com ele, uma fila maior, quase tão grande quanto a fila para falar com o Marcos Pontes, que estava lá também, era outra grande estrela lá do evento, né? E assim, mas ele falei com ele, lembrei dele da história, e ele se lembrou, né, de tantas pessoas. Ele, não, lembro que eu recebi um e-mail de uma pessoa que estava para assumir o concurso e tal, a gente não se conhecia pessoalmente, então ele não tinha como identificar visualmente que era eu, né, porque não tínhamos trocado mensagens, né, nem falado pessoalmente, mas ele foi muito atencioso, como sempre, e eu acho que os depoimentos da doutora Tatiana e do doutor Álvaro aqui, posteriormente, vão só reafirmar o que eu falei aqui. Então, deixo aqui o depoimento deles e depois eu volto para poder encerrar esse vídeo, já assim muito feliz em poder estar realizando isso aqui. Então segue aí o vídeo, os vídeos do depoimento da doutora Tatiana e do doutor Álvaro. Bom dia, meu nome é Tatiana Ribeiro Viana, eu sou de Minas Gerais, nascida na capital do nosso estado e crescida nas barrancas do Rio São Francisco, na cidade de Pirapora. Atualmente eu moro em Roma, onde eu tive a oportunidade de concluir meus estudos de mestrado e doutorado em Direito Espacial. Mas tudo isso começou, toda essa aventura começou em 2012, quando então eu escrevi ao chefe da Cooperação Internacional da Agência Espacial Brasileira
que era o nosso grandíssimo professor José Monserrat Filho. E ele prontamente me respondeu: nós não nos conhecíamos, mas eu consultei sobre as possibilidades de estudar direito espacial e quais eram, as aplicabilidades dadas ao pouco conhecimento dessa ciência jurídica no Brasil. E o professor Monserrat imediatamente me recomendou de iniciar os estudos, porque o nosso país precisava de profissionais da área jurídica espacial, considerando a potencialidade do nosso país. Então, assim, coincidiu que em 2012, em Nápoles, se iniciava o 63º Congresso Internacional de Astronáutica. E o professor me disse: se for do seu prazer, podemos nos encontrar em Nápoles. Imediatamente eu estava em Roma, peguei o trem e fui para Nápoles. E ali encontrei já sentadinhos o professor Monserrat e sua esposa, a doutora Ruth Monserrat, que me aguardavam. E ali iniciou a minha aventura e a minha paixão e amor pelo direito espacial. O professor Monserrat é a história viva do direito espacial. Foi ele que me deu os primeiros estímulos, os primeiros ensinamentos da matéria. E assim eu comecei meus estudos de mestrado e doutorado, onde eu tive a honra de ser a primeira mulher brasileira a ter um doutorado em direito espacial na Universidade de La Sapienza di Roma. Tudo isso, tudo que nós fizemos, as nossas sessões no subcomitê jurídico de direito espacial do COPUS, do Comitê para os Usos Pacíficos do Espaço das Nações Unidas, com sede em Viena, nossos estudos do Núcleo de Estudos de Direito Espacial, tudo isso que eu aprendi, a minha carreira, as minhas emoções, os meus sucessos, os meus reconhecimentos, a minha profunda admiração pelo direito espacial é graças ao professor Monserrat. Professor José Monserrat Filho, grazie di cuore, grazie por tudo que o senhor fez na minha vida, por tudo que o senhor tem feito pelo direito espacial no Brasil. Muito obrigada. Bom, eu conheci o professor Monserrat em 1995, então tem muitas histórias para contar a respeito dele, né? Mas uma eu queria contar rapidamente, porque essa foi a que me marcou. O ano era 2001 e foi o ano do acidente das Torres Gêmeas, né, no 11 de setembro, e eu ia participar de um congresso, já estava tudo certo para participar de um congresso, meu primeiro trabalho no colóquio internacional de direito espacial, que seria em Toulouse, na França, né? Isso em outubro daquele ano, né? E houve um problema com o Ministério, com os recursos do Ministério de Ciência e Tecnologia, onde eu trabalhava no INPE, né, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e o Ministério estava sem recursos e tal. Aí o professor Monserrat, ele ligou para o secretário executivo do Ministério, Carlos Américo Pacheco, e explicou a minha situação, dizendo que seria a minha primeira participação e tal. E o secretário Pacheco disse, o professor contando a história para mim, disse que perguntou, né? Mas o rapaz é bom, né? Aí o professor Monserrat falou: sim, ele é bom, pode confiar. E eu fui, apresentei meu trabalho e fui o primeiro vencedor do prêmio Professor Isabella de Verskor. Foi o primeiro prêmio, né? E aí o professor Monserrat também me contou que depois ele comentou, né, que eu tinha vencido, e ele falou pro professor Pacheco, né? Falou: viu, eu não disse que o rapaz era bom, né? Então essa história me marcou muito, porque graças a ele, graças à confiança que o professor Monserrat depositou em mim, é que eu enveredei por esse caminho do direito espacial, né? E com esses anos, nesses mais de 25 anos de amizade, eu conheci muita gente, conheci muitos lugares, nós escrevemos juntos, né, muitos artigos, chegamos a trabalhar juntos no Ministério de Ciência e Tecnologia, quando ele foi o chefe da assessoria internacional. Então, quer dizer, o que eu me tornei hoje, o que eu sou hoje, sem nenhuma demagogia, eu devo ao professor Monserrat, né? E o que eu mais admiro nele, né, é que, apesar da grande capacidade, né, ele é sem dúvida a pessoa mais inteligente, mais culta, mais dinâmica que eu conheço. E apesar de tudo isso, ele trata um estudante de direito, um estudante de graduação, seja de direito ou de outra área,
com a mesma atenção, com o mesmo interesse que ele dedica para uma autoridade do mais alto escalão, para um PhD, para um pós-doutor. Ele distribui conhecimento. Acho que essa é a maior virtude dele. Ele se preocupa em multiplicar conhecimento, né? Então, essa homenagem que está sendo feita para ele, eu acho muito justa, né? E da minha parte, né, eu me sinto um privilegiado por desfrutar dessa amizade, por desfrutar da companhia dele, né? E a palavra, né? Uma palavra só que eu posso dizer a ele, o sentimento que eu tenho com relação a ele é de gratidão. Muito obrigado. Beijo. Então é isso, pessoal. Com esses depoimentos aí da doutora Tatiana e do doutor Álvaro, vocês viram o quanto o doutor Monserrat é uma pessoa altruísta, o quanto ele doa o conhecimento dele e o quanto ele passa para as pessoas essa confiança, o quanto ele se entrega, né, o quanto ele se doa para as pessoas e não guarda o conhecimento só para si, e o quanto ele valoriza esse contato com as pessoas. Então, não poderíamos deixar de fazer essa homenagem, avisando a vocês que vamos ter aí um vídeo contando a história do Dr. Monserrat e com perguntas que vão ser feitas por pessoas ligadas à área do direito espacial no Brasil, ao Dr. Monserrat, que vai ter esse momento de interação respondendo às perguntas feitas por essas pessoas, por esses especialistas do direito espacial. Bem, nós ficamos por aqui, né, nesse primeiro vídeo, muito felizes em ter como primeiro vídeo do Brasil in Space, fora do formato de live, um tema inaugural como esse, que é uma personalidade como a do Dr. José Monserrat Filho, e desejando ao Dr. Monserrat muitas felicidades, muitos anos de vida, e que ele continue sendo para muitos que do setor espacial e principalmente do direito espacial essa fonte de inspiração, essa fonte de referência que tanto nos alegra e tanto nos orgulha quando falamos lá fora ou aqui mesmo no Brasil, que seguimos e que conhecemos e que valorizamos o trabalho do Dr. Monserrat. Parabéns, Dr. Monserrat, muitos anos de vida, muitas felicidades. A nossa homenagem aqui do professor Rui Botelho, da doutora Tatiana, do Dr. Álvaro, em nome de todos aqueles que admiram o seu trabalho e o respeitam. Um feliz aniversário e tudo de bom.